No último episódio, nosso primeiro vídeo do quadro Guardando a Preciosa Verdade, a gente falou sobre a responsabilidade e a necessidade de guardarmos a palavra do Senhor, sabe? Sobre a nossa, como que nós precisamos deleitar nos ensinos de Cristo e como que é muito importante, na verdade é essencial para a nossa caminhada cristã que a gente guarde aquilo que o Senhor já nos revelou nas Escrituras. E eu terminei o vídeo, com a pergunta: como saber se eu, de fato, se eu realmente estou guardando a preciosa verdade, se eu estou realmente seguindo o Evangelho de Cristo e não falsos ensinamentos? E hoje a gente vai responder a essa pergunta e eu quero convidar você para ficar aqui com a gente. Eu sou a Aimee e aqui no podcast a gente fala sobre muitas coisas. A gente fala sobre literatura, a gente fala sobre vida cristã, a gente tem sim mensagens e reflexões que eu tô voltando agora com esse quadro. A gente já teve muito nos anos anteriores e agora a gente tá voltando com isso. A gente também tem alguns vídeos em que eu converso com vocês, a gente tenta estabelecer relações entre a nossa sociedade, nossa cultura e a palavra de Deus, enfim. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo para que você não perca os próximos vídeos. Hoje eu quero meditar e conversar com vocês lá em 1 João 2, do versículo 5 ao 6, que vai dizer assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Importante dizer que esse ele a quem João se refere é o próprio Cristo. Nós devemos andar, é isso que ele está dizendo, a gente precisa caminhar assim como ele caminhou aqui nessa terra. E aqui a gente encontra o nosso primeiro ponto, de que a evidência de que uma pessoa está seguindo o Evangelho de Cristo, que uma pessoa é discípula de Jesus, que ela é fiel ao Evangelho, não se dá na quantidade de livros que ela leu, não se dá no número de vezes que ela ajudou alguém, ou no número de vezes que ela ora por dia, nesse sentido apenas, sabe? É muito difícil, é muito perigoso a gente estabelecer que uma pessoa é cristã apenas por um desses comportamentos. A verdade é que quando uma pessoa de fato é cristã, de fato quando uma pessoa segue a Cristo, toda a sua vida aponta para Ele. O que eu quero dizer com isso é, claro, os números de livros que eu li pode indicar que eu busco conhecer a palavra de Deus, né? Claro, aqui estou contando a Bíblia junto, né? Porque a Bíblia é a base do cristianismo. Mas, você entende? Ajudar uma pessoa, ser generosa com alguém, pode sim fazer parte do meu testemunho, mas não se resume a isso. Ser crente, ser cristã não se resume ao número de vezes com que eu vou na igreja no final de semana ou durante toda a semana. E por que eu digo isso? Porque atualmente nós vivemos em dias em que a fé cristã, a gente tem um vídeo sobre isso que se chama Cristianismo Cultural, eu falo sobre isso. Muitas vezes, quando a fé cristã se torna instagramável, quando a fé cristã se torna muito um estilo de vida que é cobiçado pelas pessoas e, sabe, em que o ler a Bíblia se torna apenas um check na sua lista, apenas uma tarefa realizada na sua agenda, isso é muito perigoso porque a gente perde a essência do Evangelho, que é a renúncia do eu para seguir a Cristo, sabe? É o abrir mão de si mesmo para que Cristo viva através de você, para que as obras que Ele fez nós façamos. A meditação, a contemplação, sabe? Meditação, eu digo nas escrituras mesmo, tem sido totalmente rejeitadas ou negligenciadas. Não se trata apenas de um momento em que você para, faz devocional, publica nas redes sociais e no segundo seguinte você já está fazendo algo contrário, completamente contrário àquilo que a palavra que você acabou de ler diz. Tiago vai nos dizer que aquele que lê a Bíblia, aquele que conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, é como um homem que olha no espelho, e aqui espelho eu acho que é um exemplo perfeito. A gente tem um vídeo, inclusive, sobre isso, nosso estudo em Tiago, então não vou me delongar muito, mas é como alguém que olha no espelho e já se esquece. Então, e a palavra é esse espelho, a palavra mostra quem nós realmente somos. Então, a evidência de que nós somos realmente cristãos é isso, é que a gente olha para a palavra, que revela quem nós somos, e a gente se prostra diante do Criador. E a gente permite que o Espírito Santo transforme todas as áreas da nossa existência. Porque o meu problema com esse cristianismo instagramável é que você não faz algo porque
é da vontade de Deus. Você não faz algo porque a Escritura te disse que é correto fazer. Você não faz algo porque você conheceu o Criador dos céus e da terra e você entende que nenhum outro ser no mundo merece adoração senão Ele. Não, você faz isso porque é interessante, porque dá views, porque é algo confortável para você, é algo que te traz benefícios, olha só como é bom. E assim, gente, é claro que a vida cristã tem partes boas, mas não é só isso. E esse é o meu problema com o cristianismo cultural, porque a gente só pega uma parte do evangelho e escolhe o que quer. Quando na verdade o evangelho puro, verdadeiro, é a escritura inteira, sabe? É tudo o que Cristo nos revelou. Não é uma parte e aquilo que nos agrada somente, mas é aquilo que nos confronta também, é aquilo que nos e que mostra pra gente o quão miseráveis e necessitados da graça de Deus nós somos. Dando uma resposta à pergunta, como saber se eu tenho guardado a preciosa verdade, é através do seu testemunho, né? A gente pensar sobre como nós temos vivido a vida. Será que eu tenho sido de fato testemunha do Evangelho? Será que eu tenho proclamado as boas novas às pessoas ao meu redor? E eu tenho vivido de acordo com elas? Será que eu tenho sido uma pessoa que tem o fruto do Espírito na sua vida? Ou será que eu tenho sido uma pessoa que apenas leio e depois eu esqueço? Leio a Bíblia, faço meu devocional, mas depois eu não busco seguir aquilo que está ali. Jesus diz que aquele que o ama, o obedece. Não tem como amarmos a Cristo sem obedecermos às suas palavras. João vai nos dizer que nessa passagem que quem está em Deus busca andar como ele andou, perdoar como ele perdoou, amar o próximo como ele amou, sabe? Ser amável como ele foi, ser manso e humilde. E aí a gente pode também, né, falar muito, fazer outro vídeo sobre, né, sobre o caráter de Cristo, sobre como que esse evangelho é o evangelho que nos constrange e nos leva à rendição e à transformação de vida, aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Então que a gente possa refletir sobre tudo isso e buscar mesmo em Deus, em oração, que a gente possa analisar a nossa própria conduta para que a gente busque andar como ele andou. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês em mais um episódio do Guardando a Preciosa Verdade. Eu espero vocês no próximo episódio. Se você foi edificado por esse conteúdo, curte aqui embaixo para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E eu te encontro no nosso próximo episódio. Mas se você quiser acompanhar mais de perto aquilo que a gente faz, se você quiser ter acesso às resenhas de livro, por exemplo, dos livros que eu leio, né, e o que eu acho deles, enfim, vou deixar o link no canal de transmissão aqui embaixo, o Instagram também, enfim, sinta-se à vontade para seguir a gente nas outras redes. E é isso, eu te encontro em uma dessas redes, ou então no próximo episódio.